Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz de Jesus seja com a sua vida, que a paz de Jesus seja com a sua família, que o Senhor seja contigo nessa noite. Nós estamos finalizando a exposição do Evangelho de Lucas. Eu quero convidar você a abrir o último capítulo desse livro, desse Evangelho, Lucas, capítulo de número 24. E nós leremos a partir do verso de número 36 até o verso de número 49. Eu peço que, ainda que você esteja sentado, mas que você entenda que esse de fato é o momento mais importante da pregação, porque nós leremos a palavra de Deus, e que você possa entender e receber essa palavra como que o próprio Deus falando diretamente ao seu coração. São as palavras inspiradas do Senhor, com toda a reverência que é devida à palavra de Deus. Ouçamos e leiamos juntos. Diz assim o verso 36: Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Essas são as palavras do Senhor, e que elas sejam aplicadas em nossas vidas. O título desse sermão, irmãos, é Evidências. Evidências da ressurreição. Se você jogar no Google a palavra evidências, você vai se deparar com a música mais tocada e cantada no karaokê, né? Música de Chitãozinho e Chororó. Mas você sabe o significado da palavra evidências? Você sabe o que significa evidências? A evidência, irmãos, não é uma probabilidade, não é uma possibilidade, não é um indício. Quando nós falamos em evidência, nós estamos falando em uma prova concreta, incontestável, irrefutável, uma verdade que é clara, manifesta, comprovada, testemunhada. Isso é uma evidência. E no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui 3 conjuntos de evidências. A primeira é a evidência material, a evidência corpórea, física, nos versos 36 até o verso de número 43. A segundo conjunto de evidência é a evidência documental,
escriturística, do verso 44 até o verso de número 46. E por fim, irmãos, do verso 47 até o verso 49, nós temos a evidência testemunhal da ressurreição do Senhor. Evidência testemunhal. O texto nos apresenta, em resumo aqui, Jesus aparecendo perante os discípulos, não mais apenas a 2 discípulos, mas aos 11 e a todos os demais, dando prova cabal da sua ressurreição. Jesus simplesmente aparece no meio daqueles homens, e ele diz: peguem, vejam, toquem, percebam, reconheçam. Jesus se apresenta perante os seus discípulos e clama para que eles enxerguem não apenas o seu corpo físico, não só essa prova material da ressurreição, mas ele faz também com que eles olhem para as Escrituras e enxerguem nas Escrituras toda a prova e evidência de que tudo aquilo que estava acontecendo já havia sido predito, prenunciado, era apenas o cumprimento das Escrituras, uma evidência documental. E por fim, evidenciando o cumprimento de sua missão, Jesus estabelece uma outra categoria de evidência, a evidência testemunhal. Agora vocês que estão vendo, vocês são testemunhas de todas as coisas. Agora vocês se constituem testemunhas da minha ressurreição. E aonde se encerra, irmãos, a missão de Cristo, inicia-se a missão dos apóstolos, inicia-se a missão da igreja. Nós temos aqui, irmãos, no Evangelho de Lucas, os atos de Cristo. E a partir do próximo ano nós meditaremos como igreja nos Atos dos Apóstolos. É a continuidade de um mesmo livro. Os atos de Cristo, aquilo que Cristo fez. E agora, os atos dos apóstolos, os atos da igreja, que está realizando e dando continuidade àquilo que Deus confiou à igreja. A missão confiada à igreja. Que nada mais é, irmãos, do que testemunhar o Senhor por todos os lugares, por todas as nações. Seguindo essa sequência do relato de Lucas, aqui no capítulo 24, nós observamos um progresso. Em que sentido? No primeiro momento, nós temos apenas um túmulo vazio e o anúncio dos anjos. Ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou. No domingo passado nós vimos a aparição de Jesus apenas a 2 discípulos. E Lucas ele vai progredindo nessa revelação até chegar a esse estágio. Agora Jesus está se apresentando a todos os discípulos. E é isso que nós entendemos a partir do verso 33 desse mesmo capítulo. E você pode conferir na sua Bíblia. Diz assim, como nós lemos no domingo passado: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quem são esses? Os 2 discípulos a caminho de Emaús, onde acharam reunidos quem? A Bíblia diz aí, os 11, mas não apenas eles, os 11 e outros com eles. E aí nós nos deparamos no verso 36, que é onde nós estamos meditando nessa noite. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse. É nesse contexto, irmãos, não há uma descontinuidade, há uma continuidade. Jesus aparece para aqueles homens retornam a Jerusalém. Como nós ouvimos, eles estavam num caminho completamente oposto. Eles retornam a Jerusalém, se encontram com os 11 e os demais, e à medida em que eles estão falando acerca de tudo aquilo que havia acontecido, de repente,
Jesus aparece no meio deles. Jesus é o assunto da conversa. Eles estão falando sobre Jesus. Ele é o conteúdo. E de repente, Jesus aparece no meio deles. Bem no meio. A palavra aqui, irmãos, dá a ênfase de que é uma presença real, para que não restem dúvidas. Jesus, ele se apresenta, é algo pessoal, real. Ele se coloca no meio daquele lugar, naquele exato momento, naquela ocasião, naquela circunstância. E o que é interessante é que Lucas, como sempre, ele deixa muito clara as reações espontâneas das pessoas. Ele não aumenta e nem diminui, ele não aflora, ele retrata exatamente tal como é. E o texto diz assim: falavam ele ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Verso 37, eles porém ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. É essa a reação dos discípulos. É essa a reação dos discípulos. A reação, ela é definida por medo, um assombro, um espanto, de tal maneira que eles achavam assim: é um espírito, só pode ser. Do nada, em nosso meio. Imagina, irmãos, subitamente, se coloque no lugar desses irmãos e tenha piedade deles. Imagina exatamente essa cena, do nada, diante dos nossos olhos. Jesus há pouco tempo estava morto, e de repente ele aparece. O que é interessante é que Jesus corresponde a essas reações fazendo algumas perguntas aos discípulos no verso 38. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? É um questionamento, irmãos, embora um questionamento real, mas ainda assim movido de muita graça e de muito amor. Por que vocês ainda estão com o coração cheio de dúvidas? Por que ainda há dúvidas no coração de vocês? E esse amor e essa graça expressa exatamente pela atitude em qual o Senhor segue essa conversa. Ele diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus convida os seus discípulos a verem, a tocarem. Vejam e toquem, sou eu mesmo, de carne e osso. Mesmo assim, irmãos, não acreditando, mesmo assim, vendo, tocando, vacilando, podendo testemunhar essa realidade, o texto segue dizendo que, movidos de alegria, olha só no verso 41, e por não acreditarem eles ainda, o verso 40 diz: mostrou-lhes as mãos e os pés, mas o verso 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Porque vocês estão vendo, vocês podem observar, e agora, aquilo que antes era medo, espanto, talvez um certo pavor, agora é substituído por uma certa alegria, um sentimento de maravilhamento. E aqui você pode se lembrar talvez de crianças. Sabe quando um pai faz uma surpresa para uma criança, e a criança fica tão alegre que ela diz assim: eu não consigo nem acreditar, é tão bom
que eu nem consigo acreditar. Talvez seja esse agora o sentimento que ocupa o coração dos discípulos, porque a palavra é maravilhamento e alegria, mas ainda assim incrédulos. Não pode ser, isso é muito bom para ser verdade. Mesmo diante deles, não porque Jesus estivesse com fome, porque não havia essa necessidade, e não é apenas um detalhe da história, mas é que fosse, para que fosse, irmãos, uma prova inequívoca e cabal, histórica. Jesus, ele come, e come um peixe, e um peixe assado, diante deles. Jesus come esse peixe, como diz, então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Bom, Jesus faz tudo isso, irmãos, para convencer os seus discípulos. Não é outra razão, mas é para convencer os seus discípulos: eu sou o Senhor, o Cristo, eu sou o Messias, o Salvador. Vejam, toquem e me deem, que eu quero comer na presença de vocês, para que não restem dúvidas. Eu não sei se passou despercebido por você, mas qual foi a primeira palavra que Jesus disse para eles? Que a paz esteja com vocês. Mas eles ficaram assustados, com medo, maravilhados, movidos de alegria, um misto de emoções. Mas a palavra que Cristo dá a eles é: que a paz esteja com vocês. Eu não sei se você percebeu, mas em meio à turbulência das emoções, essas palavras do Senhor, irmãos, não é mero cumprimento, não é mera saudação, não é uma forma diferente de dizer: e aí, está tudo bem? Jesus está declarando uma verdade. E Lucas, quando ele fala sobre paz, muitas das ocasiões, essa palavra paz está diretamente associada à salvação. Que a paz esteja com vocês. Sabe o que significa, irmãos? Que essa paz que é proferida aos discípulos nada mais é do que o resultado da obra consumada de Cristo Jesus. Que a paz esteja com vocês. E a paz está conosco. A paz está conosco. De que maneira? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo de número 4, e confira essa verdade. Romanos capítulo 4, verso de número 24. Paulo diz as seguintes palavras: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Verso 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Por que Cristo morreu, irmãos? Ele morreu por causa das nossas transgressões. E porque Ele ressuscitou, irmãos? Ele ressuscitou para a nossa justificação. E aí encerra-se o capítulo e você perde a continuidade do texto. Capítulo 5, verso 1 é continuação. Olha o que está na sua Bíblia: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz, irmãos. Nós temos paz com Deus. Antes a nossa condição era de inimizade com o Senhor, mas agora, graças à morte, graças à ressurreição de Cristo, nós desfrutamos de paz com Deus, e por isso nós podemos saudar com fé uns aos outros, que a paz de Jesus esteja conosco, e ela está conosco.
Uma paz que só é recebida por meio de Jesus, só é concedida por meio de Jesus. Um outro aspecto, e esse daqui é o ponto central desse texto. Irmãos, toda essa primeira parte desse livro, desse capítulo, desse trecho, desse parágrafo, nada mais é do que Lucas dando provas a todos aqueles que haveriam de ser os ouvintes originais desse texto. Jesus verdadeiramente ressuscitou. E esse documento chegou até nós, meus irmãos, e nós cremos sim na ressurreição. Isso é parte do nosso credo. Se você é um cristão, você deve crer: Jesus ressuscitou corporalmente. Como que você prova isso? Exatamente evidenciando essas palavras. Jesus apareceu corporalmente perante seus discípulos. Ele se apresentou, ele foi tocado, ele foi visto, ele comeu. São provas, são evidências. No entanto, meus irmãos, muitas pessoas desacreditam da ressurreição do Senhor. E a pergunta que eu te faço: em nossos dias, que vivemos em um período de ceticismo, de descrença, porque nós só acreditamos naquilo que é matéria, você acredita na ressurreição corpórea de Cristo? Você acredita em milagres? Porque esse é um grande milagre, a ressurreição do nosso Senhor. De tal maneira, meus irmãos, que o propósito desse texto aqui não é satisfazer a nossa curiosidade. Por exemplo, rapaz, quando eu morrer, quando a gente estiver lá na glória, a gente vai comer? Tem gente que às vezes fica nesses questionamentos: será que vai ter comida? A gente vai comer? Será que na glória eu vou voar? Eu vou me teletransportar? Você pode até guardar certas expectativas quanto a essas coisas, mas o que Lucas está claramente nos dizendo é: Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou corporalmente, e isso é importante para a nossa fé. Isso não pode ser negociado, irmãos. Isso não pode ser negociado. Em tempos passados e em nossos dias, a nossa luta é permanecer na sã doutrina e lutarmos e perseverarmos na crença de que Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou de maneira real e corpórea, e não de maneira simbólica. O que é interessante nesse texto também, de ser destacado e observado por nós, é que fica claro que o corpo de Cristo é o mesmo corpo que foi crucificado. Primeiro, que o túmulo estava vazio. Então foi exatamente aquele corpo que foi crucificado, que foi levantado dentre os mortos por Deus Pai. Então é exatamente esse corpo. E é interessante porque nós vemos uma continuidade nesse corpo. É realmente esse corpo. Embora haja uma certa dificuldade de se reconhecer, mas quando Jesus se apresenta, Ele diz assim: vejam as cicatrizes da crucificação, olhem as minhas mãos e olhem os meus pés, olhem um lado, percebam, toque, Tomé, toca e vê. Então há sim uma continuidade desse corpo, mas ao mesmo tempo, irmãos, é importante que nós reconheçamos que há um aspecto de novidade nesse corpo glorificado de Jesus, porque é um corpo cheio de glória, e embora seja o mesmo corpo, ao mesmo tempo é um novo corpo. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Paulo, ele tenta explicar, inspirado em 1 Coríntios capítulo 15, eu peço que você abra até lá, no verso 50, 1 Coríntios capítulo de número 15, esse é o maior tratado sobre ressurreição.
1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, aqui é um eufemismo para a morte, mas todos seremos transformados. E aqui há uma ligação direta daquilo que aconteceu com Jesus e aquilo que há de acontecer conosco. Porque se há uma esperança que há em nossas vidas, irmãos, é que a morte não é o fim. Nós cremos em uma ressurreição, e nós não seremos como fantasmas divagando pelo mundo por toda a eternidade, mas nós cremos que esse corpo corruptível será transformado em glória, para experimentar a ressurreição do porvir, a realidade por vir. E o verso 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse corpo, irmãos, é um corpo glorioso, um corpo espiritual, não mais sujeito às limitações impostas pelo pecado, mas capaz de suportar a eternidade. Não pense que isso vai acontecer apenas com crentes, mas os corpos dos descrentes também experimentarão uma transformação para que suportem a eternidade no lago de fogo. Um sofrimento eterno. Um sofrimento eterno. Filipenses capítulo de número 3, verso 21, Paulo esboça essa esperança dizendo: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a expectativa que nós temos, irmãos, está exatamente no fato daquilo que aconteceu com Jesus. Ao olhar para Cristo e para a ressurreição de Cristo, eu tenho a convicção e a esperança de que assim seremos nós, com Ele, por toda a eternidade. É a esperança da ressurreição. E aqui é uma aplicação muito pessoal, para todos nós aqui nessa noite. Nós não tememos a morte. Nós não tememos a morte. Porque o nosso Cristo, Ele venceu a morte em nosso lugar. Um outro aspecto, irmãos, também nessa primeira parte do texto, embora seja secundário, mas acredito que seja oportuno para todos aqui nessa noite. Não sei se você percebeu, mas Lucas está registrando a reação dos discípulos. Em outras palavras, Lucas está registrando as emoções dos discípulos. E sabe uma coisa que fica muito evidente aqui? É que nós não temos emoções neutras. As nossas emoções, elas nada mais são do que evidência daquilo que está lá dentro do nosso coração. E o que passava pela cabeça dos discípulos? Jesus diz: por que o coração de vocês ainda está cheio de dúvidas? Você sabia disso? Talvez você não seja consciente das suas emoções. Talvez você apenas as sinta, mas você não entende a raiz delas.
mas acredite, as suas emoções estão sinalizando algo que está passando aí dentro do seu coração. E sabe qual é a boa notícia que o texto nos apresenta? Jesus não apenas sabe o que você sente, mas Ele sabe também o porquê que você está sentindo essas coisas. E um apelo que todos nós precisamos atender e acolher: vamos a Cristo, porque Ele conhece o nosso íntimo e o nosso coração, e Ele sabe o porquê dessas emoções, que por vezes a gente está num oceano se afogando sem entender, mas o Senhor sabe a raiz dessas emoções. Vá a Cristo, Ele conhece, Ele pode te ajudar e te socorrer. Em seguida, o Senhor Ele apresenta um outro conjunto de evidência, não apenas a evidência física da sua ressurreição, mas também a evidência escriturística, que está presente na palavra. Olha só o que diz o verso 44 até o verso 46. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. É como se Jesus abrisse a Bíblia, é como se Ele fizesse o exercício de abrir a Escritura, e ao abrir toda a Escritura, Ele diz assim, de uma forma simples, sucinta, porém profunda: toda a Escritura fala ao meu respeito, toda a Escritura aponta para mim, toda a Escritura é sobre mim e se cumpre em mim. E talvez vocês sempre leram errado, ou leram inconscientes, ou talvez desprezaram a promessa que apontava para mim. Jesus estabelece aqui, irmãos, e deixa muito claro aquilo que a reforma protestante apenas ressoou também. Você já ouviu o sola scriptura? Somente a Escritura? Então, nós, irmãos, somos protestantes, reformados, porque nós cremos que a Bíblia, ela é a autoridade última sobre a nossa vida. É a Bíblia que determina a maneira como nós vivemos e aquilo que nós cremos. É a palavra de Deus. E aplicando de uma maneira muito prática, enquanto muitos em nossos dias vivem e julgam as coisas a partir de suas experiências, e muitos até por meio de suas experiências místicas, supostamente espirituais, nós julgamos todas as coisas a partir das Escrituras. A nossa mente é cativa à palavra de Deus, como disse Martinho Lutero. A nossa mente é cativa a Cristo. Nós cremos no que cremos, porque o que cremos está em conformidade com a revelação de Deus. E tudo o que aconteceu, Jesus está dizendo, já estava escrito. E aconteceu conforme a Escritura. Conforme a Escritura. E como repetidamente Lucas registra, era necessário. Olha só o que diz o verso de número 6 e 7, de Lucas 24. Pela boca dos anjos, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Verso 7, o que ele disse? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Verso de número 26, embora talvez na sua tradução esteja não é verdade, mas o sentido aqui também é de necessidade. Não é verdade que o Cristo tinha
de sofrer e entrar na sua glória. Era necessário que isso acontecesse. E nós nos deparamos aqui, irmãos, com o verso 44, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. E o verso 46, e disse-lhes assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Era necessário, irmãos. E o que nós entendemos quanto a isso? Tem muitas pessoas que não compreendem essa verdade, acham que a morte de Cristo foi um acidente, que a ressurreição, talvez como muitos ali naquele tempo, era um evento surpresa. Mas para você e para mim, diante de tudo aquilo que já está registrado, irmãos, nós somos ainda mais indesculpáveis, porque a palavra já está aí. E aquilo que antes era sombra se tornou realidade, está claro. Ele veio, Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e era necessário, e não haveria um outro meio para a salvação, era exatamente esse meio. E por que Ele havia predito muitas vezes? Porque era necessário que tudo isso acontecesse. Nada foi obra do acaso, não foi uma questão circunstancial, é providência de Deus. E é maravilhoso reconhecer isso e crer que há um Deus soberano, que pela sua providência, pela sua sabedoria, Ele determina todas as coisas, não apenas o fim, mas também o meio pelo qual as coisas acontecem. E olhando para a grande narrativa, para a grande história da redenção, irmãos, a cruz já estava registrada na agenda de Deus, e era necessário que acontecesse da maneira que foi, e foi exatamente como Deus quis. O que aconteceu, aconteceu como tinha que acontecer, em cumprimento do plano que era indispensável, era necessário. E esse texto aqui é bem interessante, porque Lucas, ele registra aqui a tripartição do Antigo Testamento, curiosamente ainda observada pelos judeus em nossos dias, exatamente a Torá, o Nebiim e o Ketubim. Ele fala dos escritos de Moisés, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. O que seria isso, irmãos? É todo o Antigo Testamento falando de Jesus. Todo o Antigo Testamento falando de Jesus. É por isso que nós não negamos o Antigo Testamento, nós não rejeitamos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para o Cristo, a lei, os profetas e os salmos. E o verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Deus abre um entendimento para que eles pudessem compreender. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. O texto que nós lemos há pouco, 1 Coríntios 15, nós vamos recorrer a ele novamente, no início do capítulo. Olha o que diz o apóstolo Paulo: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Só uma pausa aqui. Irmãos, a gente precisa ser uma igreja da palavra.
Nós não podemos, irmãos, nos apartar da palavra de Deus, nem 1 centímetro, nem 1 milímetro que seja. Nós não podemos nos apartar das Escrituras, porque essa palavra, a verdade, pregada fielmente, é ela que tem poder para salvar. O texto continua: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E o que foi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. É simples, né? Mas essa é a suma de toda a nossa fé. Essa é a suma de toda a nossa fé. Deixa eu aplicar essas verdades para você, desse parágrafo. Nós precisamos da iluminação de Deus. Se Jesus não abrir os teus olhos, você não vai enxergar. Se Jesus, por meio do seu Espírito, não abrir os teus ouvidos, você não vai ouvir. Se Deus não abrir o teu entendimento para que você entenda, você não vai entender. Porque não há apenas um aspecto cognitivo aqui em questão. Existe algo espiritual e só Deus pode fazer isso. É Deus que abre o entendimento. E é o que o texto diz de modo muito claro. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. É como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, as coisas de Deus só podem ser compreendidas pelo Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É como um impedimento, e aí você nem precisa ir longe, basta você lembrar do domingo passado, quando o pastor Ian falou que aqueles homens estavam diante da verdade, caminhando com Cristo, e ao mesmo tempo não reconhecendo Cristo, porque os seus olhos estavam impedidos. Irmãos, é meio que assim. É gente que está ali ouvindo, lado a lado, talvez ouvindo o mesmo discurso, o mesmo sermão, mas na vida de um, Deus abre o entendimento, e na vida de outro, Deus não abre. E essa pessoa permanece insensível e fechada em si mesmo. É Deus que nos dá a capacidade de compreendermos as Escrituras. Só Deus pode remover o véu do nosso entendimento. E isso não é uma coisa apenas para descrentes. Você, meu irmão, ore pedindo: Senhor, abra os olhos do meu coração. Eu quero te reconhecer, Senhor. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Quando você abrir a sua Bíblia, não vá à sua Bíblia como você vá a qualquer outro livro, um livro de romance qualquer. Você está diante de um livro sagrado, com verdades espirituais, que são discernidas espiritualmente, e só Jesus, na companhia do autor do livro, na presença do autor do livro, é que você vai compreender as palavras dele. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Um outro ponto importante aqui é que Jesus, ele nos dá a hermenêutica da qual nós devemos aplicar quando nós lemos a Bíblia. Quando nós pensamos em hermenêutica, nós estamos pensando em como interpretar o texto. Como interpretar o texto. E não é um professor de hermenêutica e nem de teologia, é o próprio Jesus que está dizendo: toda a Escritura fala a respeito de mim. Em outras palavras, Jesus é o centro da Escritura, e esse, irmãos, é um princípio reformado. E nós, batistas, temos até um apreço
até um certo preciosismo e um zelo maior. Em que sentido? Que nós não lemos o Novo Testamento a partir do Antigo. Nós não fazemos esse movimento, mas nós lemos o Antigo a partir do Novo, porque o Antigo é o Cristo velado, mas o Novo Testamento é o Cristo revelado, e nós olhamos para o Antigo enxergando Cristo, a partir de Cristo, e é esse movimento que nós fazemos. Mas uma coisa precisa ser dita também sobre essa passagem aqui, irmãos. É porque na história e em nossos dias, em particularmente no nosso país, se multiplicam o número de teólogos liberais e pastores liberais. E para sua proteção eu vou falar o nome de dois: Caio Fábio e Ed Renekiewicz e outros semelhantes a esses. Cuidado, porque são pessoas que, por exemplo, à luz desse texto, distorcendo a palavra de Deus, dizem assim, colocam o texto bíblico em contradição com Jesus. Jesus é o meio pelo qual nós entendemos todas as Escrituras. Então tudo aquilo que Paulo escreve, que Pedro escreve, ou que você encontra no Antigo Testamento, que é em desconformidade, segundo esses, a palavra de Jesus, deve ser desprezado. É como criar um cânon bíblico dentro do cânon bíblico. E tem Bíblias aí que são marcadas de vermelho a palavra de Jesus. Então, isso cria, irmãos, na mente e na vida de muitas pessoas, uma hermenêutica bem relativista, subjetiva, como que colocando Jesus contra Paulo, Jesus contra Tiago, Jesus contra Pedro e outros autores inspirados, quando o texto não está falando isso, meu irmão. Não há contradição na Bíblia. Se você está enxergando contradição, o erro está na sua interpretação e não no texto bíblico. Você não está entendendo direito, corretamente, mas não há contradição nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Essa é a palavra do Senhor. Cuidado com a teologia liberal, cria uma espécie de espírito de Cristo, e aquilo que não está de acordo com o espírito de Cristo, a essência de Cristo, do Evangelho de Cristo, inclusive aquilo que está na própria palavra de Deus, pode ser relativizado, deixado de lado. É cultural, tudo é cultural. É como se não fosse o Senhor que estivesse ensinando. E é diante disso, irmãos, que Jesus constitui testemunhas. E o verso 47, a parte final desse texto, vai dizer, a partir do 46, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vocês serão testemunhas destas coisas. O terceiro conjunto de evidência: aqueles que tiveram seu entendimento aberto para compreender as Escrituras, agora são comissionados a pregar. Quando a gente fala em grande comissão, qual é o texto da grande comissão? Aí você corre para Mateus 28. Você se esquece que Lucas também tem a grande comissão. Está aqui, segundo Lucas, a grande comissão está aqui. Lucas esclarece aí qual o conteúdo. Verso 47, remissão, pregasse arrependimento para a remissão de pecados.
Ele fala em que autoridade nós fazemos isso. Ele diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Ele fala o alcance a quem? A todas as nações, começando em Jerusalém. E ele fala também da natureza. Vocês são testemunhas dessas coisas. Em outras palavras, nós não apenas pregaremos, não é apenas discurso. O conteúdo é a mensagem do arrependimento, irmãos, da consciência de pecado. A autoridade pela qual nós vamos, irmãos, é no poder de Cristo, na autoridade de Cristo, não é de homens, é na autoridade do próprio Cristo. E nós fazemos isso por todas as nações, e é por isso, e melhor dizendo, também por isso, que fica muito claro e evidente que essa ordem também é para mim e para você. Por quê? Porque ainda há nações e lugares, tribos, povos, que ainda precisam ouvir de Cristo Jesus, e o Evangelho ainda não chegou. Chegou até aqui no Brasil, saiu de lá, da Palestina, e veio parar aqui, atravessando um continente, mas ainda tem muitos lugares, inclusive no nosso estado, para nossa vergonha, e que Deus use as nossas vidas, porque Ele deseja usar, por todas as nações. Pessoas que serão testemunhas, falam sobre o que ouviram, viram e experimentaram, a começar em Jerusalém até os confins da terra. E isso aqui, irmão, já é uma preparação, porque Lucas já está em transição. Você lê separado, porque na sua Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mas se você pudesse juntar, você juntaria Lucas e Atos. É um único livro, está a transição, o primeiro tomo e o segundo tomo, e Lucas já está preparando. Você percebeu aqui a semelhança com Atos 1:8? Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. É como que um prelúdio, uma introdução do livro de Atos. E a boa notícia é que nós receberemos uma capacitação para o cumprimento dessa missão. A boa notícia é que se a missão de Cristo se cumpre, e o próximo domingo nós veremos a ascensão do Senhor, o fato é que a história não acabou, e agora é o momento da igreja, pela ordem do Senhor que nos foi confiada, irmãos, pregar o Evangelho de Cristo Jesus até que Ele venha. E é isso que nós estamos fazendo em nossos dias, e é isso que nós devemos fazer em nossos dias, e isso tem muito a ver do porquê que nós estamos aqui à noite, e isso tem a ver do porquê que eu estou aqui nesse púlpito, porque nós estamos pregando essa mensagem, só que você se coloca numa condição de mero ouvinte, e você acha que se satisfez pelo fato de você estar ouvindo, só que talvez você não esteja consciente de que todos os domingos você está sendo enviado para proclamar essa verdade, como uma testemunha viva daquilo que Cristo fez por você, por uma testemunha viva daquilo que Cristo fez por todo o seu povo eleito, por todos os seus filhos. É uma promessa, irmãos, nesse verso final, que se cumpre no dia de Pentecostes, e nós meditaremos isso em Atos capítulo de número 2. Mas encerrando e aplicando esse texto, porque no próximo domingo ouviremos sobre a ascensão do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer a você que está aqui nessa noite
não há remissão de pecados sem arrependimento e sem a fé no Senhor Jesus. O perdão dos pecados é consequência da obra de Cristo Jesus no Calvário. Ele morreu por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou para nossa justificação, e a nossa conversão, que é a manifestação, a expressão de fé e arrependimento, é obra da graça de Deus na vida daquele que estava perdido. E se Deus tem te dado ouvidos para ouvir e olhos para ver, nessa noite, não endureça o seu coração, volte-se para Cristo, olhe para Cristo, crê em Cristo, confie em Cristo, porque somente Jesus pode nos salvar. Não existe plano B. Não espere que no final das contas haverá uma salvação universal e todo mundo vai ser salvo. Não existe outro caminho de salvação. É só Jesus, é só a fé em Jesus. E eu espero que você possa depositar sua fé nele. Uma outra aplicação, e isso também aos meus irmãos em Cristo Jesus: a verdadeira paz só está com aquele que conhece a Jesus. Você anda abatido? Você anda atribulado? Você anda preocupado, ansioso com o amanhã? Sabe o que a palavra diz para você? Não ande ansioso por coisa alguma, mas seja em tudo conhecido diante de Deus os teus pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graças, porque fazendo assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Meu irmão, que a paz de Deus seja convosco, que a paz de Deus seja conosco, com todos nós. E por fim, há uma missão a ser cumprida, há uma missão em andamento, e eu quero dizer que você faz parte dela. Talvez você não se sinta parte, você está enganado, mas você faz parte dela. Se você é um discípulo de Jesus, você deve ser uma testemunha. E eu quero dizer para você: cumpramos a nossa missão, porque não é só minha e não é só sua, é uma missão que é nossa, é uma missão que é da igreja, é de todos nós. Cumpramos, irmãos, a nossa missão, e vamos fazer tudo não por êxtase, não seguindo os impulsos, mas como o texto nos ensina, esperando no Senhor, pacientemente, conforme a ordem dEle, no tempo dEle, do jeito que Ele quer, como Ele quer, conforme prescrito em Sua palavra, conforme escrito, não do nosso jeito, do jeito que Ele quer. Cumpramos a missão e façamos isso na dependência dEle. De que maneira se aplica isso? Quando você estiver lá por baixo, olha lá na porta dos pastores e você vai ver um trecho, uma frase lá embaixo escrito: tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Sabe qual é o desejo desses pastores, dos pastores dessa igreja? E sabe o que é, acima de tudo, o desejo de Cristo para as nossas vidas e para essa igreja? Irmãos, que
que a gente não coloque um prego na parede que não seja para a glória do Senhor. Porque se não for para a glória do Senhor, que a gente não faça. Que a gente não dê um passo sequer. Talvez movido de vaidade, talvez em torno de nosso próprio nome, mas que nós façamos verdadeiramente tudo para a glória de Deus e em obediência a Deus, e que isso seja o desejo, a motivação, o foco do pastor, dos pastores, dos diáconos, da secretária, do administrador, dos líderes, dos professores, das crianças, dos idosos, de toda essa igreja, porque essa é a vontade do Senhor, tudo na dependência dEle. O Espírito de Deus está agindo, Ele está guiando o seu povo. Sejamos dependentes do Espírito de Deus e não confiemos na força de nosso braço ou na sabedoria dos nossos próprios olhos, mas confiemos no Senhor, que Ele possa dirigir essa igreja, que Ele possa dirigir os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, e que permaneçamos firmes naquilo que está escrito. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que o Teu Espírito aplique ela em nossas vidas, corrigindo, Senhor, tudo aquilo que porventura não foi agradável a Ti. Te pedimos, Senhor, graça e misericórdia do alto, para que a Tua palavra, fiel, verdadeira, possa nos alimentar nessa noite, que fortalecidos pelo Teu poder, sejamos nessa hora, Senhor, alimentados também pelo Teu pão e pelo cálice do vinho, e que ao sermos despedidos nessa noite, sejamos como que enviados do Senhor para anunciar as grandezas do Teu reino. É o que nós oramos, em nome de Jesus, aquele que morreu, aquele que foi sepultado e aquele que ressuscitou e vive eternamente. Amém.